Fala galera, sejam bem-vindos ao Crente Pod, o podcast do Send. O Send é o Ministério de Jovens do Ministério Casa do Pai, então sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com dois líderes do Send, eles são pessoas que têm nos abençoado bastante e nós vamos aqui trocar um papo muito interessante, algo que eu tenho certeza que vai te edificar demais, que é sobre santidade e a pureza nos relacionamentos. Começar aqui falando com ela, Débora Silva. Seja bem-vinda, minha amiga. Se apresente aí para os nossos telespectadores, para te conhecer um pouco mais sobre você. Me chamo Débora, sou casada já há 5 anos com o Rafael, né? Eu sou uma das líderes aqui do Send e trabalho como gestão de RH. E é isso. Muito bom. Ela que cuida ali da parte do acolhimento da igreja, está sempre muito presente. Muito bom. Meu amigo Rafael Silva. Tudo bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa Tudo noite, certo. pessoal. Se apresente aí para os nossos ouvintes, nossos Meu nome é amigos. Rafael, né? Casado aqui com a mulher mais linda do mundo. Pontuou. Tem que fazer umas notinhas, né? Tem que agradar a mulher. E eu sou engenheiro de produção, né? Atuo aí na parte administrativa, gestão, operacional. E faço parte aqui do Ministério Casa do Pai, aqui desde a fundação, junto com a Débora também. Cara, muito Sim. bom. Muitas histórias aí caminhadas servindo aqui no Ministério. Cara, e eu tenho várias perguntas aqui pra vocês. Eu queria primeiro perguntar assim, como foi que vocês se conheceram? Conte um pouco da história de vocês pra gente até já se familiarizar mais, enfim. Antes de começar, de fato, falar um pouco da nossa história, eu lembrei de uma ministração, acho, num congresso que a gente teve na igreja, que é justamente sobre relacionamento. E ele falou que um relacionamento entre cristãos é como, de fato, pense nesse cenário, né? Um casal trilhando o mesmo caminho, com o mesmo objetivo, né? Com o mesmo alvo, com os mesmos propósitos, caminhando em direção à vontade de Deus. E, de repente, você olha para o lado e se depara com alguém caminhando nesse mesmo propósito. Né? Então, esse é um cenário muito parecido do que, de fato, eu e a Débora, a gente viveu quando a gente se conheceu, começou a despertar, né, um para o outro. E aí eu vou dar alguns spoilers aqui, né, de como isso surgiu. Né? Isso. Normalmente, né, o homem que se declara, pra mulher, né, se faz, leva flores. Vai à frente ali. Tal. No meu caso foi ao contrário, né? A Rapaz. Débora que foi até mim, né, se declarar, se dizer, né? Então, a Débora, né, uma mulher de sorte. Então, assim, numa noite, né, a gente realmente era amigos, tinha uma amizade comum ali, no mesmo grupo, né, de amizades. E, de repente, a gente começou a ter contato, né, se relacionar, e, de repente, essa moça me liga. Eu não sei, nem lembro se ela me ligou, mandou mensagem. Já ligou? Mensagem. Ah, tá. E aí disse assim, você tá em casa? Isso é meio estranho, né? E aí, tô. Aí eu, tô passando aí. Fui corajosa. Foi hein? corajosa, viu? Aí, rapaz, será que esse negócio aí tá certo? E aí eu sei o que fazer, né? Assim, rapaz, o que eu vou fazer? Recebo, não recebo? Liguei pro meu líder não atendeu. Liguei pra esposa do meu Importante. líder pra pedir conselho. E ela falou, Rafael, escute, né? O que é que ela quer falar e tal. E aí ela foi lá na minha casa, né? E se declarou pra mim, assim. Uau! E detalhe, o que acontece? Assim que eu comecei a gostar do Rafael, né? E eu compartilhei com o pastor Gilson, né? Na época era ele e a pastora Allen que me discipulava. E ele falou, Débora, eu acho que você deveria ir lá, falar que gosta dele. E eu, não, pastor, não pode. E ele, Débora, você pode receber o convite do casamento dele com alguém. E eu, não, pastor. Aí não dá. Não, pode não. E aí eu fiquei orando sobre isso, né? E aí eu compartilhei com a minha mãe, Débora, você pode decidir. Eu não queria ficar com aquele negócio Entendi. né? E aí foi nesse dia que eu acordei, sentei na minha cama e disse, é hoje. É hoje. E aí foi depois da faculdade e eu fui lá. E aí o pastor me ensinou, Débora, você vai lá e faz assim. Fala todas as
que você Peguei gosta a dele. dica, viu aí, ó? Pega a dica. Faz. Todas as características, né? E aí eu fui lá, falei tudo. E no final eu completei, né? Tudo isso resultou que eu gosto de você. Ah, então Aí você pronto. partiu começou descrevendo ele e tal, pra depois. Justamente. Ah, entendi. Né? Mas a gente já estava se falando mais, já tinha um ciclo de amizade, né? Eu observei muito ele, né? Ah, Até importante, viu? Observem, observem. E o legal é que nesse momento, né, a gente escolheu, né, viver de fato uma santidade. Né? Aquilo que Cara, a gente entende que a Bíblia nos fala de santidade, nos separar, nos guardar para um propósito. cara, desculpa até te interromper, mas uma pauta muito importante isso, assim, sobre santidade, né? Que é algo que a gente vem, a gente olha nos relacionamentos e começa a perceber que isso não é tão levado a sério, né? Então, assim, só pra realmente te perguntar, assim, em relação à santidade no relacionamento, assim, como vocês fizeram e tal, como foi o grau de prioridade disso no relacionamento de vocês e tal. É, assim, nós, de fato, quando nos conhecemos, já servíamos ao Senhor, já estávamos no ministério. Então, a gente, o nosso maior objetivo, como eu falei naquele cenário lá no início, né? A gente está caminhando a um propósito. A gente quer agradar o Pai, a gente quer ouvir a voz do Pai e obedecer. Então, quando a gente ama alguém, né? Quando a gente ama o Senhor, a gente procura o que é que o Senhor se agrada. sim, Né? O que é que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor, né? Qual o desejo dele para a nossa vida? E a gente vê isso na palavra, né? Que a santidade é a essência de Deus. sim. Sede santos porque eu sou santo, é o que a palavra diz. É Né? verdade. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Deus é santo. É verdade. Né? Atributo. Há um coro no céu cantando santo, santo, santo é o Senhor. Né? Então, santidade é a marca de Deus. Então, se é esse Deus que nós servimos, nós devemos ter essa marca. Então, nós escolhemos viver a santidade. Rafael, o que é santidade? Quais são as regras? Então, assim, tudo me é lícito. Ah, Né? bom ponto. O que é que eu posso fazer? Eu posso Bom fazer ponto. tudo, menos pecar. E sendo muito bem prático. Rafael, o que é que de fato você deixou de fazer? Então, assim, quando a gente fala nesse momento, antes do casamento, eu já escutei isso do nosso pastor, né? Ele faz o paralelo, né? Rafael, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? Não existe uma regra, eu só não posso pecar. Ah, Né? Então, então é isso que a gente colocou isso como propósito no nosso casamento, né? Nesse momento de relacionamento, né? De plantar para colher Sim. posteriormente ao casamento. é até algo que a gente brinca, né, com o nome do nosso podcast. Crente pode, crente não pode. Cara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Como você bem ressaltou. Justamente. E aí é um desafio, né? Você manter essa santidade, né? Assim, como é que a gente faz para manter essa santidade? Antes de responder, eu queria falar só um pouquinho, né? A gente está falando sobre algo num relacionamento, né? Que a gente precisa, né? Uma coisa que eu aprendi muito é fugir do desnecessário, fugir do lugar da tentação. Mas até antes mesmo de um relacionamento, algo que me chamou a atenção no Rafael foi a maneira também de ele lidar com outras meninas, entendeu? Então, eu acho que a santidade, ela começa, né? A gente trilha desde quando a gente está solteira, antes de a gente entrar em um relacionamento, né? Então, a maneira com que a gente fala com o outro, a maneira com que a gente se importa com o outro, que a gente fala com o outro, eu estou falando uma pessoa que você gosta, então você vai fazer de tudo para guardar ela, Sim, né? sim. E até porque, vamos supor, o Rafael gostava de mim, então eu precisava saber como lidar com outros garotos, até para mim não defraudar outras pessoas. Então, acho que isso é muito importante. Muito importante na santidade do jovem, entendeu? Guardar o coração e saber como se comportar com o outro, né? E dentro do relacionamento, também fora também, antes, né, de um relacionamento, a questão sobre o que nós vemos, né? Ah, isso é importante. Então, os nossos olhos, ele é muito importante, né, para a santidade. Então, às vezes, a gente está assistindo um filme e, de repente, passa um beijo, uma cena de beijar, é só um beijo, uma besteirinha. Mas, a verdade, aquilo não é besteira, né? Então, a gente tem que guardar muito o que nós vemos,
né? Conversas também que não edificam. Então, nós sermos jovens, santos e separados, a gente precisa tomar cuidado disso, né? E dentro do relacionamento eu posso falar sobre fugir do lugar da tentação e fugir da aparência do mal, né? Então, isso é muito importante. Eu me lembro até quando a gente já era noivo mesmo, o Rafael estava lá em casa. Quando chegava tal hora, quando a minha mãe e minha irmã, a gente sempre ficava na sala junto com todo mundo. A gente não ficava só, né? E aí, isso era uma maneira de eu guardar ele e ele me guardar também, entendeu? Porque é algo que a gente queria colher bênçãos no nosso casamento, né? Como a gente colheu. Não existe super crentes assim, não. A gente Não resiste, né? né? A pessoa diz assim, eu estou muito bem, né? A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então, eu não posso achar que eu tô lá forte para ficar cheirando lá o pedaço de chocolate, né? E aí, quando elas se levantavam para ir dormir, chegou a hora de ir embora, né? A gente já se despedia logo e ele já ia embora. Simbora. Justamente, né? Então, essa é para nos guardar. Uma coisa que a Débora estava comentando sobre essa questão de guardar o coração, né? Às vezes, esse é um conselho que os solteiros recebem muito. Mas, de fato, como na prática eu guardar o coração? Eu acho que é muito... só voltando àquele cenário que eu falei lá no início. Aonde é que os seus olhos estão? Os seus olhos estão caçando alguém para casar ou os seus olhos estão no Senhor, nos propósitos do Senhor? Eu acho que essa é uma pergunta a ser feita, né? E guardar o coração no sentido de não criar expectativas. Né? De fato, sempre estar entregando aquele sentimento. Porque quando eu entrego ao Senhor algo, não significa que aquilo vai morrer. Isso. Quando eu entrego um sentimento para Deus, não significa que não vai morrer. Se for de Deus, aquilo vai... Deus vai abrir os meus olhos, vai dar clareza se de fato aquilo está de acordo com a palavra, se aquele tipo de relacionamento, aquela pessoa. E geralmente é um período que a gente se vive isso muito assim, ali na passagem da juventude, tá com 18 anos por ali, e é um momento que você tem muita dificuldade de saber esperar, de ter paciência, né, de saber guardar o seu coração, como vocês bem citaram. Então, realmente, você precisa descansar em Deus, né, como você está falando, né, e eu acredito que, como você está falando, foi dessa maneira que vocês fizeram, né? Você continua o que você estava falando assim, realmente vocês esperaram em Deus, vocês guardaram o coração de vocês e já fica a dica aí, pessoal. Vocês que estão aí, né, aqueles olhares, toma cuidado como é que você está cumprimentando aquela outra pessoa, guarde seu coração, olha como você está realmente se relacionando com as pessoas, porque sempre tem alguém olhando. Isso que eu falo não é para bloquear o relacionamento, mas colocar isso diante de Deus. Certamente. Né? Que Deus abençoe, Deus esteja no meio daquilo. E só um parêntese também, durante esse processo, antes do casamento, a questão de conhecer a família, né? De conhecer um ao outro. Eu conheço a Débora perguntando para a mãe dela como é que ela é em casa. Né? Eu acho... Muito engraçado que quando a Débora ia lá em casa, né, num almoço de família e tudo mais, eu deixava ela conversando com minha mãe. Mãe, pode falar os meus Nem defeitos. combinava a história, né? Não, eu incentivava. Tá certo. Mãe, pode falar os meus defeitos aí, porque não quero que ela case enganada, né? Então ela conheça as minhas manias, os meus jeitos, e ela entendesse de fato isso que ela quer, né? Esse homem de fato que ela quer passar o resto da vida. Sim. Muito interessante. Uma coisa que veio aqui para mim também, essa questão durante um relacionamento, quando você escolhe, né, essa parte de santidade, né, ser separada mesmo, de fato, conhecer a pessoa com quem você vai casar, né? Porque como a gente escolheu de fato, a gente deu o nosso primeiro beijo no altar, né? Então, a gente foi a nossa escolha, né? E aí, durante esse tempo de relacionamento, a gente se guardando, né, guardando um ou outro, a gente pôde, de fato, criar um relacionamento de amizade. Então, nós somos amigos, né? Então, a gente conversa, de fato, sobre tudo mesmo. E isso a gente realmente se conheceu, né? Eu acho legal que quando a pastora, às vezes, ela fala assim, né? A pastora Alene, olha, quando você está conhecendo, é a hora de você abrir os olhos. Então, é o momento de conversar, é o momento de fazer as perguntas, é o momento do teste. Mas depois que você casa, é o momento de fechar os olhos. Então, não tem mais teste, não tem mais nada. Então,
O que é legal E a dessa gente tinha um lema, né, que é vamos comer uma saca de sal juntos. Não sei se você entender isso, porque Sim. eu não consigo comer uma saca de sal em uma hora, em um dia, né? Ou seja, isso significa gastar tempo fazendo aquilo. Não é gastar tempo conhecendo um ao outro, né? Conhecendo a família, conhecendo como o outro é dentro de casa, como trata os pais. Então, isso aí foi muito bom pra gente. E agora, quando vocês se posicionaram dessa maneira, eu tenho certeza que vocês ouviram tanto elogios, né? Principalmente do meio cristão que a gente convive, mas também vocês ouviram muitos pessoas que às vezes não conhecem e criticaram, e para que essa besteira, para que tudo isso? Como é que vocês se posicionavam? Como é que vocês lidavam com isso? Acho que a pergunta seria essa. Eu acho assim que a principal resposta é os frutos, né? Boa. Então, o fato de eu e a Débora estarmos num casamento sólido, num casamento feliz, um casamento que, de fato, é um exemplo, né? Óbvio que com seus defeitos, coisas a melhorar. Sim. Né? A gente é humano, Humano, até o final dessa exatamente. vida vai ter pontos a melhorar. Mas eu acho que a melhor resposta é isso, é o fruto, é a felicidade, é o companheirismo, essa amizade que muitos casais acabam perdendo, né? Depois do casamento. Sim. E uma coisa interessante, só puxando o gancho aqui para a Fica à vontade. a santidade, ela é uma separação com um propósito, né? O sentido da palavra santidade, né? Separado para algo, né? Separado para um propósito. E é só deixar isso muito bem claro, porque eu posso deixar de fazer coisas, eu posso deixar de fazer alguns pecados, mas há aquele sentimento, aquela vontade, há aquele intenção errada que ainda continua em mim, né? Eu posso não eu como solteiro, né? Eu não posso ficar com um fulano, não posso estar indo para festa, ficando com as meninas, mas há um desejo, é algo que eu quero. Não, é pureza, de fato, não apenas dos atos, mas das intenções. Começa no entendimento, né? Então, assim, esse é o nível de santidade. Não é apenas de atos, mas de intenções. Né? A Bíblia fala, se você olhar para a mulher e desejar ela, você já adulterou com ela. Já adulterou com ela. Então, é esse nível de santidade que o Senhor nos quer. É uma luta, né? É uma busca diária, né? De se santificar, de buscar forças em Deus. Então, algo interessante que essa questão de santidade, né? Que a palavra fala assim, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas também ele fala, foge da prostituição. Então, assim, ó como interessante, né? Cara, o diabo tá lá, te perturbando. Cara, resiste. Resiste, ele fugirá de vós. Mas a prostituição foge. Que é muito o que a Débora falou, do lugar da tentação, né, de não dar brecha para que venha pecar, gerar sentimentos que não vêm da parte de Deus. Sim. Cara, muito bom. Muito bom, assim, esse ponto principalmente de você saber que, apesar de você ter um Espírito Santo que habita dentro de você, saber que, sim, Deus te dá forças para você vencer, você precisa se posicionar e agir objetivamente, fugindo dessa tentação. Cara, isso realmente algo que a gente precisa inculcar dentro do nosso entendimento e viver isso, né, de todo o nosso coração. Mas assim, já partindo para a parte final, infelizmente, eu gostaria assim, de pedir a vocês uma dica aleatória mesmo, assim, que vocês têm, que ajudou muito vocês, que ajuda, pode ser um hábito, pode ser uma música, um filme, um livro, enfim, fiquem à vontade aí. Pode começar com você, Débora? Pode ser. Vamos lá. Algo que eu vejo que me ajudou muito mesmo, né, é conselhos. Conselhos. Né? Muito bom. Então, assim, conselhos e buscar nas pessoas certas os conselhos e escutar a história delas, né? Então, eu sempre quis casar, né? Então, quando eu comecei a, de fato, eu escutava histórias, né? Testemunho de pessoas, né? Que tiveram
êxito no casamento, como foi que elas fizeram. Então, isso trazia, tipo assim, eu quero viver isso, né? Eu quero ter um casamento de Deus, né? Eu quero colher frutos dentro do meu casamento, né? E aí eu buscava conselhos. Então, quando eu comecei a gostar do Rafael, busquei conselho junto com o pastor Jesus, com a pastora Aline, entendeu? E aí depois eu comecei a ser discipulada pela pastora Iane, que não era pastora naquele tempo. Então, conselho de quem já tinha passado por um relacionamento. Então, conselhos com pessoas que, de fato, já eram casadas, que viveram aquilo, né? Que tinha uma experiência, pôde, né? de fato, me direcionar, né? Então, algo que eu falo mesmo é buscar conselhos no lugar certo e com pessoas certas, né? Pessoas que, de fato, já estão vivendo aquilo. Faz Então, toda a diferença. algo que eu posso falar é conselhos mesmo. Muito bom, muito bom. E você, Rafaelzão? Eu queria fazer uma outra analogia. Santidade tem muito a ver também com se limpar, né? Ser puro. Ser puro. E imagine que você tem... Acho que todo mundo aqui já lavou uma louça na vida, né? Imagine que você está com um copo sujo, né? Com água suja. E aí, como aquele copo vai se tornar limpo, né? Passando sabão e tal, mas também começando a jorrar água limpa naquele copo. Sim. E aí eu posso estar jorrando água limpa, mas de alguma maneira ter algum outro canal ou alguma outra torneira jogando água suja. Aquele copo vai ficar limpo? Não. E então, da mesma forma. Então, é buscar ao Senhor, que é essas águas limpas, a palavra do Senhor, né? Ser lavado pela palavra e eliminar essa fonte de sujeira, né? Não sei, talvez a fonte de sujeira seja as redes sociais, seja o filme, seja, enfim, seja um ciclo, né, de relacionamentos que você só escuta besteira. Enfim, então realmente é fechar essa torneira de águas sujas, né? E também saber se sujar, se limpar. O pecado na vida do crente, ele deve ser como um tropeço, né? Você está andando, caminhando, e de repente você tropeça, né? Naqueles caminhos de pedra, né? E você dá uma topada e cai. Mas rapidamente levanta e continua. E segue caminhando. Se arrepende, né? E continua. E não como aquilo planejado. Rapaz, aquela pedrinha está tão pontiaguda. Eu vou correr e tacar-lhe um bicudo. Ops, caí aqui. Não pode ser assim, entendeu? Não, cara. Mas a gente vai errar, a gente vai pecar na nossa caminhada. Sim. E entender que o perdão de Deus já está disponível para a gente, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele já nos perdoou de todos os pecados. Sim. Óbvio que eu não vou fazer disso uma justificativa para estar pecando, mas se eu pequei, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, né? Então, para entender que a santidade, eu dependo total de Jesus para ter santidade. Sim. Não é simplesmente um ato religioso, né? Um ato de abstinência. Né? Não é só isso, mas é algo muito mais profundo de aceitar esse perdão de Jesus nas nossas vidas. Cara, muito bom, porque se a gente simplesmente faz isso como um ato religioso, isso não permanece, né? Isso não gera frutos assim, no longo prazo, né? Sim. Isso não gera fruto, mas quando você realmente entende, isso entra dentro do seu entendimento, se torna um estilo de vida, né? Você não pecar, né? Com entendimento. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Foi um momento muito rico. Eu tenho certeza que o pessoal foi muito abençoado. Então você, já compartilha isso aí no grupo do Life, já joga no teu pequeno grupo. Eu tô até aqui. Mas que Deus te abençoe e curta, compartilha. E muito obrigado, cara. Deus abençoe, tá? Valeu. Tchau. Tchau.